Muitas pessoas têm me pedido para que eu faça algum comentário a respeito da live do Eduardo Moreira com o ex-presidente Lula, que foi uma live feita ontem, na Sexta-feira Santa. Foi uma live muito legal, várias discussões, teve até um momento religioso de uma bênção especial, nesse dia que é um dia muito especial, principalmente para os cristãos, para os católicos principalmente, que é a Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira que mostra o sofrimento de Cristo e o sacrifício de Jesus para a redenção dos nossos pecados, uma data muito simbólica para todos os cristãos, principalmente para os católicos. E essa live foi uma live interessante, foi uma live que teve uma repercussão muito grande, muitas pessoas viram, se você ainda não viu, o link vai estar aqui na descrição. Foi uma live longa do Eduardo Moreira com o Lula e eles discutiram vários e vários assuntos, o papel do Estado, os próximos anos, o futuro, como que vai ser o Brasil e o mundo após essa situação crítica que nós estamos vivendo. O Eduardo Moreira é uma figura que eu vejo como sendo um expoente da esquerda nesse momento. Eu não vejo grandes figuras na esquerda surgindo. E eu tenho discutido isso com vocês nas últimas lives que eu fiz. Eu vejo o Eduardo Moreira um grande nome da esquerda que surgiu recentemente. Até mesmo na direita não há uma grande figura que tenha despontado. O João Dória, podemos dizer que surgiu. Foi alguém que lá em 2016 acabou vindo e tendo pretensões, possibilidades de galgar grandes posições políticas. Na esquerda nós não temos isso. A única figura que eu vejo que é um outsider da política do lado da esquerda, que ganhando notoriedade no cenário nacional, é justamente o Eduardo Moreira. Porque apesar dele ter sido banqueiro, trabalhar com o mercado financeiro, ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, ele tem uma consciência social muito forte, o que provoca ele uma certa projeção por conta das falas dele de ser alguém que trabalhou, está na verdade envolvido com o mercado financeiro. Então eu achei essa live interessante, nós teríamos assunto aqui para vários e vários vídeos por conta da rediscussão do papel do Estado, as falas do Lula. Eu fiz aqui alguns pontos que eu achei interessante dessa live e que várias e várias colocações. Assim, se não vai ser o dinheiro que vai resolver a crise, falaram do contrato social, para combater a doença tem que ficar em casa, mas para ficar em casa precisa dar dinheiro para o povo. Então aqui vários e vários pontos interessantes dessa live do Eduardo Moreira com o Lula. Mas eu não gostaria de fazer um vídeo somente enaltecendo, e eu quero trazer aqui o ponto principal da live que não ocorreu. Isso não foi mencionado, tanto pelo Eduardo Moreira quanto pelo Lula, e é um ponto importantíssimo que as esquerdas, principalmente o Partido dos Trabalhadores, não está comentando. E ela não está comentando diretamente porque eu vejo que não há uma resposta para isso, que é a adequação do Partido dos Trabalhadores, mais do PT do que de toda a esquerda, com a nova concepção, o novo contexto do trabalho. E por que mais o PT? Porque o PT é o Partido dos Trabalhadores. O PT, ele foi criado no berço, no seio dos sindicatos. O Lula, um sindicalista, naquela época que os sindicatos tinham uma força muito grande, uma grande concentração de pessoas, um poder de mobilização muito grande, os sindicatos compostos por pessoas ali da linha de montagem, e hoje já não é mais assim. O conceito do trabalho mudou de modo radical. E essa era uma das perguntas que eu gostaria de fazer para o Lula, que se eu tivesse a oportunidade de entrevistá-lo. Como que o Partido dos Trabalhadores e a esquerda vai conseguir se reconectar com esse trabalhador que já não é mais um trabalhador? O trabalhador, estilo Lula, o trabalhador da linha de montagem, esse tipo de trabalhador, ele está morrendo. Porque com a flexibilização do trabalho e principalmente com a pejotização, as pessoas elas estão sendo empresárias delas mesmas. E à medida que eu sou empresário de mim mesmo, eu não tenho patrão. Então o que eu vou fazer? Eu preciso vender os meus serviços. Eu sou um vendedor da minha força de trabalho. Eu sou um vendedor da minha mão de obra, da minha capacidade, da minha técnica. Então o que eu faço? Se eu sou um atendente de telemarketing, então eu vou vender os meus serviços de telemarketing, a minha técnica de telemarketing para uma empresa, como por exemplo a Coca-Cola. Então eu não sou mais um funcionário da Coca-Cola. Eu sou um prestador de serviços para a Coca-Cola. Portanto, a Coca-Cola que está pagando o meu salário, na verdade, é o meu cliente. Então a relação patronal que antes era patrão e empregado, hoje mudou. Agora a relação patronal virou uma relação entre cliente e empresa. É uma relação de clientelismo. E isso é muito, mas muito perigoso. Porque se é uma relação de clientelismo, os direitos trabalhistas se perdem
E o poder do patrão ele fica muito maior, porque é aquela coisa que foi criada lá na Inglaterra. O cliente tem sempre razão. Essa é uma fala muito conhecida, é um clichê muito repetido. Foi criado lá na Inglaterra por um empresário chamado Selfridges, que tem até mesmo uma loja enorme de departamentos. Ele já morreu, obviamente, mas tem uma loja muito grande de departamentos. Então foi ele que criou esse lema, né, esse mote de que o cliente tem sempre razão. E nessa relação de clientelismo, isso fica muito mais cruel para o trabalhador, entre aspas, porque ele não é mais um trabalhador, ele é um empresário. Ele é um microempresário, um microempreendedor individual. E como que eu faço para me conectar com essa pessoa? Como que eu falo de trabalho para essa pessoa? Sendo que ele não é mais um empregado, ele não é mais um trabalhador, ele é um cliente. Então, quando nós pegamos essas duas figuras, eles são o patrão e o antigo funcionário, agora novo empresário, os dois são empresários, os dois são empreendedores. Então eles estão praticamente ali na mesma posição, mas um presta serviço para o outro. Então é uma relação que, apesar dos dois serem empresários, um na verdade é cliente do outro. E aí tem toda essa situação como uma situação muito complexa. Como que a esquerda vai se conectar com esse novo funcionário, com essa nova forma de trabalho? Fica muito mais difícil, porque a esquerda fala de direitos trabalhistas, mas essa pessoa que já é um PJ não tem mais direitos trabalhistas, porque agora ele é um empresário que presta um serviço, ele é um prestador de serviço. Então o discurso da esquerda já não consegue se conectar mais com esse novo trabalhador, com o trabalhador pós-moderno, com o trabalhador do século XXI. E essa é a grande dificuldade. Foi o que eu perguntei para o deputado Carlos Janazzi, do PSOL, na entrevista que eu fiz com ele. Ele foi para lá, ensabou para cá e não soube responder, e não me respondeu. Eu ia perguntar isso para o Eduardo Suplicy na nossa entrevista, mas eu não consegui, não tive tempo para fazer essa pergunta, infelizmente. Mas seria uma pergunta interessante. E era algo que eu gostaria de perguntar ao Lula e perguntar ao Ciro Gomes se eu tivesse essa oportunidade de entrevistá-los. Porque eu vejo que a esquerda ela não consegue mais penetrar no trabalhador, no conceito do trabalho, não consegue mais se conectar com o trabalhador como ela fazia antigamente. Primeiro porque com a derrocada dos sindicatos, com o enfraquecimento dos sindicatos, os sindicatos eles diminuíram seu tamanho, estão cada vez com menos pessoas. Então você tem uma dificuldade de falar com uma maioria, falar com um maior número de pessoas, porque os sindicatos são menores, então você já não consegue mais atingir tantas pessoas. Com as pessoas pulverizadas, os trabalhadores pulverizados, fica difícil eu atingi-los individualmente. É muito mais fácil quando eu coloco as pessoas num coletivo, porque geralmente elas começam a ter interesses semelhantes, interesses maiores, macro interesses, podemos colocar assim, semelhantes, gostos semelhantes, e aí eu consigo de um modo mais fácil, mais prático, me conectar, trazer essas pessoas para perto. Só que agora com os funcionários totalmente pulverizados, com os sindicatos enfraquecidos e agora com funcionários que não são mais funcionários, mas sim novos empresários, eu tenho uma dificuldade imensa de me conectar com eles. E é por isso que o Tarso Genro falou que o PT ficou obsoleto. E eu concordo com ele e acrescento, não só o PT ficou obsoleto, mas como a esquerda inteira ficou obsoleta. Não obsoleta do ponto de vista político, porque ela ainda é relevante, principalmente o Partido dos Trabalhadores, porque hoje ainda é o partido de oposição mais forte. Só que o PT precisa ficar esperto, o PT precisa ficar atento com a renovação dos seus quadros. A média de idade do Partido dos Trabalhadores é uma média de idade alta dos parlamentares. E outra, você não tem um Kim Kataguiri do PT, você não tem uma Tabata Amaral do PT. Eu não estou falando com relação aos posicionamentos de um ou de outro, mas o que eu estou falando é de uma possível liderança jovem, alguém que tenha um potencial para ser essa nova cara do Partido dos Trabalhadores, esse novo rosto do Partido dos Trabalhadores. E não tem uma pessoa que esteja de fato alinhada com essa nova vertente, com esse novo contexto laboral, que mudou completamente da época que o Lula ainda trabalhava lá na fábrica em São Bernardo do Campo. Então isso é algo que precisa ser visto pelo Partido dos Trabalhadores, o Lula já tem falado sobre isso, precisamos voltar às nossas bases, precisamos voltar àquilo que nós éramos antes, porque é necessário se reconectar com o trabalhador. Então esse foi um ponto que faltou na entrevista do Lula com o Eduardo Moreira, como que os partidos de esquerda
podem se adaptar, podem se reinventar nesse novo cenário do trabalho, nesse novo contexto laboral. Isso não foi abordado, foi uma live interessante, mas faltou esse ponto. Talvez não adiantaria, né, abordar esse assunto, porque possivelmente o Lula não tem essa resposta. Mas eu gostaria muito de ouvir a percepção do Lula, porque o Lula, mais do que nunca, tem se demonstrado um grande pensador, um intelectual, um guru. O Lula é interessante porque ele é uma figura política que ele consegue trafegar por todos os espectros sociais. É alguém que saiu do povo, lá de Garanhuns, veio para o estado de São Paulo numa enorme dificuldade, enfrentando a pobreza e mesmo tendo apenas o 4º ano de grupo, ele tem um conhecimento absurdo. O Lula é uma pessoa capaz de conversar sobre qualquer assunto com propriedade com qualquer pessoa. Ele consegue falar de futebol, ele consegue falar de arte, ele consegue falar de política. Você vê a entrevista do Lula, esse bate-papo do Lula com o Eduardo Moreira, as experiências políticas que ele tem, as relações políticas, a vivência dele, é algo assim que você fala, é fantástico. E é um abismo muito grande entre o Lula e o Bolsonaro. E é por isso que eu venho falando para vocês que, como presidente, o Bolsonaro ele é um representante mais do povo do que o Lula. Porque o Lula ele tem um conhecimento muito maior do que o Bolsonaro. Uma riqueza intelectual, cultural muito maior do que o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro ele tem uma intelectualidade ali na média do brasileiro, o Lula não tem. E isso o distancia um pouco mais do povo. Apesar dele ter uma enorme percepção do povo, uma enorme percepção das necessidades do brasileiro. Mas isso só fazendo um paralelo político, eu ainda estou desenvolvendo um pouco mais essa fala, por isso que eu não fiz um vídeo ainda abordando esse assunto, apesar de eu ter muita vontade. Mas eu ainda estou aparando algumas arestas dessa minha análise, ainda não está completa. Por isso que eu gostaria que você deixasse aqui as suas percepções a respeito dessa fala de Lula, Bolsonaro, povo, quem é mais povo, se é Lula, Bolsonaro, porque eu precisaria muito da ajuda de vocês, da cooperação de vocês, para que a gente possa desenvolver essa fala, essa análise, que é uma análise bem interessante. Se você chegou até aqui, gostaria de ouvir também a sua opinião a respeito da live do Eduardo Moreira com o ex-presidente Lula. Você gostou dessa live? Você achou boa? Você achou ruim? O que faltou? Comentar na opinião de vocês. O link vai estar aqui na descrição. Veja essa live porque ficou muito legal. Mesmo que você não goste do Lula, veja, porque a percepção do Lula ela é bastante enriquecedora. Você consegue extrair muito do conhecimento político do Lula vendo essa live dele com o Eduardo Moreira, uma live longa de quase 2 horas de transmissão, de duração, mas foi muito legal a live dos dois. Parabéns ao Eduardo Moreira por conseguir mais uma vez ter a oportunidade de entrevistar o ex-presidente Lula. Enquanto a gente está aqui lutando, batalhando para conseguir uma entrevistinha, mas um dia nós, quem sabe, conseguiremos entrevistar o Lula, o Ciro Gomes e até o Fernando Henrique Cardoso. Vamos ver, né, se a gente consegue chegar a esse patamar algum dia. Eu tenho certeza que sim. Resta saber se essas figuras ainda vão estar disponíveis para eventuais entrevistas e participações aqui no canal do Professor Leonardo. Mas fiquem ligados, ativem as notificações, se inscrevam e também me sigam lá no Twitter, @profileooficial.